Olá, pessoa querida! Você já conhece o Reiki? Já ouviu falar desta terapia? Vem comigo porque hoje nós vamos tirar várias dúvidas em relação ao Reiki. Eu sou a Carla Mello, professora e terapeuta, e estou aqui para te ajudar nesse processo de conhecimento e educação emocional. O que é este método terapêutico Reiki e como ele pode te ajudar aí na sua vida, no seu dia a dia? Será que o Reiki é para você? Será que o Reiki funciona? Será que o Reiki tem a ver com religião? Provavelmente, se você já ouviu falar dessa terapia, você já deve ter feito algumas dessas perguntas. Hoje, nós vamos olhar para essas perguntas e entender como o Reiki pode ajudar na nossa saúde e no nosso processo de educação emocional. Primeiro, o que é Reiki? Se você nunca ouviu falar do Reiki, você provavelmente tenha algumas dúvidas. Mas o Reiki é uma terapia energética e holística que foi criada pelo japonês Mikao Usui em 1922 e se popularizou muito aqui no Ocidente também. Perceba que a terapia Reiki tem pouco mais de 100 anos, não é verdade? Então, muitas pessoas confundem a terapia Reiki com outros métodos terapêuticos, mas você vai entender o porquê ela é tão recente, mas ao mesmo tempo tão eficaz. O que significa Reiki? Reiki, a junção aí de duas sílabas para formar esta palavra. Nós sabemos que o Oriente possui uma cultura muito diferente da nossa. Então, quando a gente olha para medicina tradicional chinesa, por exemplo, ou mesmo para a Ayurveda na Índia, esses conhecimentos, eles têm aí muitos anos, mais de 1000 anos aí, 3000, 4000, não se sabe exatamente qual é a precisão, mas são conhecimentos muito antigos. E aí, o Reiki, ele tem a junção de Rei, que seria esta energia cósmica universal que permeia tudo que existe, e Ki, que é a nossa energia vital. Os chineses falam Chi, os indianos falam Prana. E os antigos também diziam que nós temos aí uma energia que move o nosso corpo. E sabemos hoje, através da própria ciência, que a energia está em tudo. Tudo é feito por energia. Então, quando a gente olha para o Reiki, é a junção desta energia cósmica com a nossa energia individual para que haja um equilíbrio energético que vai se refletir em todos os campos. Nós falamos que o Reiki é uma terapia holística justamente porque ela trata aí de todos os campos, desde o físico, emocional, mental e espiritual. E aí a gente fala que ela é energética porque a gente trabalha com a energia que é canalizada, sintonizada através dos símbolos. A terapia Reiki, ela utiliza símbolos onde a terapeuta recebeu uma sintonização para trabalhar com estes símbolos. Então, por mais que você veja, e eu já vou apresentar aqui os símbolos, se você não tem essa sintonização, esse símbolo não vai atuar aí com a potência energética que ele possui quando está acionado
ativado por um terapeuta. Um outro ponto também importante é que, diferente da medicina ocidental, as terapias holísticas, integrativas e complementares, elas recebem esses nomes autoexplicativos. Integrativo para integrar com outros métodos terapêuticos, independentemente de quais sejam, inclusive os convencionais, e complementar, porque elas podem também complementar aí outros métodos terapêuticos. Mas atenção, elas não podem de forma alguma substituir os métodos convencionais da medicina, da psiquiatria, da psicologia, porque isso vai completamente de encontro ao processo do que seria um tratamento holístico, um tratamento dentro do viés aqui que a gente traz da terapia Reiki. Então, é muito importante que você fique atenta, fique atento com promessas de cura, promessas de milagres aí por terapias holísticas. Inclusive, isso é uma das causas que desacredita desses métodos terapêuticos que a gente acaba percebendo aí que as pessoas usam de má fé de algumas terapias para prometer cura e vender coisas que nem sempre vão fazer e surtir efeitos. Ponto mais importante de a gente entender é que as terapias holísticas complementares e integrativas, como o Reiki, eles vão tratar do doente e não necessariamente da doença, dos sintomas da doença, como é a medicina ocidental, que olha para a patogenia, ou seja, para a doença em si. Então, a medicina ocidental vai buscar encontrar remédios que estejam ali influenciando nos sintomas daquela doença em específico. Já as terapias holísticas, complementares, integrativas, como o Reiki, elas tratam da individualidade do ser, porque muitas vezes uma pessoa tem uma doença como diabetes, mas a causa das doenças, que muitas vezes nos passam despercebidas, na maioria das vezes, pode ser diferentes para uma pessoa e para outra pessoa. Então é aqui que entra a parte mais mística que as pessoas falam das terapias desse viés holístico e alternativo. Como o reiki funciona? Será que o reiki funciona? É muito comum as pessoas que vão ter os primeiros contatos aí com a terapia reiki achar que é charlatanismo, que é uma terapia que não funciona. Mas ela tem aí uma explicação que pode ser sim fundamentada na ciência, não vou adentrar aqui em detalhes, porque também não é a minha área, mas ela funciona independentemente do espaço e tempo tridimensional, ancorada no princípio de não localidade da física quântica, dentre outros experimentos que também comprovam aí a transmissão das informações de forma mais rápida que a velocidade da luz. Então, é importante entender que quando o reiki funciona através da ativação dos símbolos pelo terapeuta. E essa aplicação, ela pode ser feita tanto presencial quanto à distância, tanto para pessoas quanto para animais, para plantas e mesmo para relacionamentos, porque estamos aqui falando de energia e tudo circulam as energias. Então, a gente de fato percebe que a terapia Reiki, inclusive, cada símbolo vai atuar aí num desses níveis, seja ele físico, emocional, mental ou espiritual. Os quatro símbolos do Reiki. O mais conhecido é Shokurei, que ele trabalha a nível físico. Como eu disse, ele é o mais conhecido, a pessoa recebe ele no primeiro nível de formação. No segundo nível de formação, a pessoa vai receber o símbolo Honsha Shonen, que pode ativar aí o campo interdimensional para o envio à distância, e ele também trabalha no nosso campo mental. O Seireki, que é o símbolo que vai atuar na área emocional, que é a pessoa, tanto o Seireki quanto o Honsha Shonen, a pessoa recebe no segundo nível
de formação, dependendo aí, obviamente, do terapeuta, do mestre que ela vai receber. Daikomyo. E o símbolo Daikomyo, ele vai trabalhar aí numa esfera mais espiritual, mas integrando todas as esferas anteriores. O Daikomyo, ele auxilia também a potencialização dos símbolos para que a gente possa fazer envio, inclusive, para grupos de pessoas. Esses são os 4 símbolos do Reiki japonês tradicional, o Zui. Existem outros tipos de reiki, existem outros símbolos. Importante entender, como já frisei, que terapia reiki tem a ver com símbolos. Estes símbolos são sagrados. E, inclusive, lá no começo, na época onde, quando se recebia esse tratamento, esse treinamento para se tornar terapeuta, os símbolos não eram divulgados para as pessoas leigas, porque havia aí toda uma aura mística em relação ao cuidado com estes símbolos. Mas, como eu mencionei anteriormente, eles só funcionam quando a pessoa recebe a ativação através de uma sintonização de um outro terapeuta. Geralmente, a terapia Reiki, quando ela é feita de forma presencial, há aí a imposição de mãos do terapeuta, da terapeuta, mas ele também pode ser enviado através do sopro e dos olhos, menos convencional, mas também existe essa possibilidade. E à distância, ele funciona com o envio a partir de 2 endereços energéticos. O que seriam esses endereços energéticos? O nome completo da pessoa, porque ela é única, e a data de nascimento. Na ausência da data de nascimento, é possível que se coloque o endereço onde a pessoa se encontra. Estamos aqui falando de geolocalização dentro dessa terceira dimensão, certo? Então, seriam aí as possibilidades de endereços energéticos para que a pessoa receba o reiki à distância. Reiki e reconhecimento social. Como eu disse, o reiki já está aí há mais de 100 anos sendo difundido aqui no Ocidente. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde, a nível mundial, obviamente, e aqui no Brasil, o Sistema Único de Saúde reconhecem o Reiki aí como uma prática integrativa e complementar para tratamentos de saúde. Alguns hospitais públicos ou privados já incluem também a terapia Reiki e outras PICs, como se diz, para tratamentos primários de saúde e complementares, inclusive com pesquisas. Em breve quero trazer e compartilhar com vocês aqui que a ciência, embora no começo houvesse muita resistência, e ainda hoje, né, muitas pessoas ainda têm aí as suas objeções em relação à terapia Reiki, ela sim já está no campo de pesquisa científica com diversos resultados positivos e mesmo incentivando as pessoas mais céticas, como eu já fui também essa pessoa cética quando começou a receber Reiki. Reiki e religião. Existe aí algum tipo de relação? O Reiki, ele pertence a alguma religião? Ele vem de alguma religião? Ele interfere na religião das pessoas? Não, o reiki ele não tem nenhuma ligação necessariamente religiosa. Tem sim uma ligação de espiritualidade, porque Mikao Usui, o japonês que fazia, que sintetizou, recebeu esses símbolos através de uma meditação. Vocês sabem que as pessoas do Oriente têm esse hábito já há muitos séculos aí como prática diária. Então, ele recebeu esses símbolos, essa canalização dos símbolos, a partir de uma meditação. Antigamente, inclusive, se dizia que ele tinha uma relação aí com a religião católica, que ele foi um padre, mas isso não procede.
Depois pesquisas mostram que ele de fato não tinha, ele tinha aí a sua prática filosófica, espiritual, mas ele não tinha nenhum vínculo religioso. E o Reiki não fere nenhuma religião, não tem nenhuma conotação religiosa, mas sim espiritual, como eu digo para vocês. Mas ele trabalha a favor do bem maior, do bem-estar da pessoa. Então, ele não vai precisar de crença, ferir crença. Inclusive, um ponto muito importante que as pessoas confundem ainda hoje é que elas acham que precisam ter fé para que o reiki funcione. E não. Lembra que eu falei que eles funcionam através da ativação dos símbolos? Pensa na energia elétrica. A gente precisa ativar a energia elétrica através ali de um sensor, não é verdade? Os símbolos, eles funcionam mais ou menos como se fossem esses sensores. Então, de fato, quando eu ativo o símbolo Shokurei, eu vou estar trabalhando aí no nível físico. Quando eu ativo Seireki, eu vou trabalhar no campo emocional. Quando eu ativo Honsha Shonen, eu vou estar trabalhando no campo mental. Quando eu ativo o Daikomyo, está trabalhando aí no campo espiritual. É como se esses símbolos fossem essa tomadinha de ligação para o envio do Reiki. Então, você não precisa ter fé para acreditar. Você acredite ou não acredite, ele funciona. Inclusive, quando eu comecei a receber Reiki, eu não acreditava. Mas o convite é experimentar e ver por conta própria, chegar às suas próprias conclusões. E saúde? Qual é a relação aí que o Reiki tem com a saúde? Bom, em primeiro lugar, é muito importante a gente entender que o conceito de saúde é um conceito multifatorial. Ou seja, a própria Organização Mundial da Saúde, ela menciona em seus documentos, já lá de 1940 e poucos, que saúde e doença, pensando aqui nesses opostos, a saúde não seria apenas a ausência de doença, mas sim um completo bem-estar físico, emocional, mental, social e mesmo espiritual. Ou seja, é um conceito multidimensional. Olha essa palavrinha mística aqui, se você for procurar nos documentos da Organização Mundial de Saúde, ela está realmente colocada. Por quê? Porque são dimensões. A nossa dimensão física, a nossa dimensão emocional, são camadas aí que são colocadas para que a gente tenha uma análise, digamos assim, do que seria a saúde e a doença, mas são coisas muito complexas. E como eu já mencionei, nenhum tipo de método terapêutico, até mesmo os convencionais, podem prometer cura, porque a cura ela é muito ampla e ela é muito complexa. É possível que, infelizmente, ainda hoje a gente sabe que as pessoas estão aí com dores e necessidades e às vezes acabam caindo em golpes, porque existem remédios e tratamentos terapêuticos que oferecem cura, quando na verdade isso é um processo e um sistema muito complexo. Fique atento e desconfie e pesquise, principalmente nesta era do século XXI, nós temos a possibilidade de pesquisar aí antes de adquirirmos qualquer tipo, de acreditarmos em qualquer tipo de promessa. Quais são as possibilidades de receber o reiki à distância? Eu mencionei anteriormente como funciona o envio de reiki à distância, através da ativação destes símbolos com dois endereços energéticos da pessoa ou do animal, ou mesmo da planta, ou mesmo do relacionamento, para receber esta energia cósmica e equilibrar as energias vitais. O reiki à distância possui os mesmos efeitos do que o reiki presencial. A única diferença é que, como nós somos seres fisicamente orientados, quando eu vou presencialmente receber uma sessão de reiki, é maravilhoso. E também eu insisto em dizer que nós tiramos esse tempo, só o fato de tirar esse tempo para receber
o reiki, seja ele presencialmente ou mesmo aqui no caso à distância, já é um ato de autocuidado, e isso é um ponto muito importante. Mas fisicamente a pessoa vai sentir ali outras influências por conta do contato, mas à distância ele funciona de igual modo. A vantagem de receber o reiki à distância é que pode ser feito em horários combinados, ou seja, essa vida pós-moderna, corrida, onde as pessoas têm o dia todo trabalhando e à noite às vezes estudam, ou têm aí compromissos com família, filhos, é muito legal ter a possibilidade de receber um reiki à distância com um horário combinado, com um horário programado ali para que a pessoa receba. É um ato de autocuidado, como eu já mencionei. O reiki à distância teve essa vantagem aí durante a pandemia, se popularizou bastante, justamente pelo fato de que naquela época não podíamos ter contato físico por conta da transmissão da doença, e as pessoas poderiam aí se beneficiar do auxílio do reiki à distância no processo de recuperação da saúde. Além disso, é possível enviar reiki tanto para situações passadas quanto para situações futuras. Como assim? Bem, os símbolos eles não atuam na dimensão tridimensional, eles atuam aí numa quarta dimensão onde espaço e tempo estão misturados. Vai lá olhar na física quântica para você entender um pouquinho mais sobre isso. E o que acontece? Por exemplo, se a pessoa tem um trauma que ela teve lá na infância, essa emoção, toda essa energia ficou represada de alguma forma ali. O reiki, como sendo essa terapia energética, ela vai buscar equilibrar e dissolver todas essas energias que ficaram presas. Também, quando a pessoa futuramente vou fazer uma prova, vou ter uma audiência, uma consulta médica, dentista, viagem, ou mesmo para relacionamentos, pode ser enviado esta energia Reiki, ajudando a dissolver o que está ali como energia que pode atrapalhar, como a ansiedade, como o medo. Tudo isso pode sim ser trabalhado com a terapia Reiki à distância. Legal, né? Você já sabia disso? Escreve para mim aqui se você já recebeu o Reiki à distância. Reiki e corpo físico, e saúde física. Quando estamos com algum desequilíbrio já no nosso corpo físico, alguma doença ou desequilíbrio, em primeiro lugar, obviamente, nós devemos procurar um médico, fazer todo o tratamento alopático ali que é indicado e adequado para o nosso caso. E o reiki pode funcionar como uma terapia complementar, auxiliando no processo de dor e mesmo nos efeitos colaterais dos remédios e dos procedimentos invasivos, como a radioterapia, a quimioterapia e outros. Além disso, a atuação do reiki no corpo físico, ela é muito eficaz para dores locais ou mesmo para as dores crônicas. Lembra do símbolo que eu mostrei? O símbolo Shokurei, há a possibilidade de fazer um envio à distância para uma situação específica. A pessoa tem ali uma dor nas costas, ela vai receber essa energia diretamente para esta dor nas costas. Lembrando que a intenção aí é muito importante também nesse contexto, mas não precisa acreditar para que funcione. Além disso, é muito importante a gente frisar que para que a gente tenha aí a saúde física, nossa energia vital adequada, ela está interagindo com o meio o tempo todo. Então, nós precisamos cuidar do quê? Da nossa alimentação, para que a gente coma de forma saudável, praticar exercícios físicos regularmente, porque precisamos sim estar em movimento, e ter um sono de qualidade. A qualidade do sono influencia muito na nossa saúde. Com certeza você já sabe disso, porque uma noite mal dormida é difícil de recuperar, não é verdade? Reiki e emoções. O que podemos, como podemos nos beneficiar do Reiki para trabalhar aí o nosso campo emocional? Hoje sabemos que as emoções, elas são fatores protetivos da nossa saúde mental. Então, trabalhar nossa educação emocional é prioridade, não tem mais como fugirmos.
E a gente sabe que as emoções estão aí presentes desde o início da nossa vida enquanto seres humanos. Ao longo de um dia, quantas emoções você sente? Então, como tudo é energia, quando a gente está ali sentindo aquelas emoções que são desagradáveis, a gente vai diminuindo a nossa vibração, a gente vai sentindo que a nossa energia está sendo sugada, não é mesmo? Eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô estressada. Tudo isso vai sugando a nossa energia. E isso vai influenciar todos os campos, porque lembrando que tudo está interligado, obviamente. Então, se a gente vai sentindo essa emoção com frequência, vai criando aí bloqueios energéticos que podem se alojar em determinadas partes do nosso corpo e depois até desencadear doenças físicas e atrapalhar nossa qualidade de vida, as nossas relações. Então, as emoções elas vão atuar aí como mensageiras de que algo não está muito bem e a gente pode fazer algo aí para trabalhar a partir do reiki o nosso campo emocional. Lembra do símbolo Sei Reiki que eu mostrei a vocês anteriormente? Este símbolo vai atuar aí no campo emocional, ajudando a tirar esses bloqueios energéticos, emocionais que ficam presos em nossos corpos. Reiki e saúde mental. Como o reiki pode auxiliar aí na nossa saúde mental? Vivemos a urgência de problemas mentais, não só no Brasil, mas no mundo. Mas o Brasil se coloca aí como primeiro lugar mundialmente falando de pessoas ansiosas. A nossa mente, ela é muito complexa, mas já é fato que ela é muito mais do que o nosso cérebro. É óbvio que o nosso cérebro ele é essencial aí para fazer a interação entre o universo físico e o universo invisível, o campo das ideias, o campo mental. Então, nós temos aí os nossos pensamentos, dizem que temos cerca de 50 a 70 mil pensamentos por dia, e isso vai refletir em emoções, sentimentos, que por sua vez vão se refletir em ações e atitudes e no nosso corpo físico. Então, a saúde mental, ela está muito interligada com nossos pensamentos e as nossas emoções. O Reiki tem um símbolo que é o Honsha Shonen, que atua no campo mental, equilibrando esta energia. É muito importante também frisar que para além de qualquer tipo de tratamento, fique atento, fique atenta aos alimentos que você está dando para a sua mente, porque ela tem aí um poder que ultrapassa a nossa vã filosofia de conhecimentos. Pesquise mais sobre o tema. Hoje em dia, a neurociência está aí cada dia mais com novidades sobre o nosso campo mental. Reiki e catarses. Uau! Em primeiro lugar, o que é catarse? A catarse, ela vai ser uma limpeza, um expurgo dessas energias que pode acontecer após o recebimento aí de uma sessão de Reiki. Pode acontecer, mas também pode não acontecer. Mas é muito importante você compreender que não só o Reiki, mas vários tipos de terapia e mesmo as terapias convencionais com os efeitos colaterais aí dos remédios que poderiam ser considerados tais como, né, semelhantes à catarse. Isso pode ser visto no nível físico, às vezes a pessoa pode sentir uma dor, um mal-estar, pode vomitar. Às vezes, a nível espiritual, mental e mesmo emocional, através da raiva, da impaciência, da tristeza a nível mais subjetivo, através mesmo de sonhos ou insights, pensamentos que de repente a pessoa possa ter, dependendo ali do contexto, da intenção do tratamento que ela está fazendo. Então, essas catarses, elas podem ser físicas e visíveis, ou mesmo mais sutis, que às vezes a gente passa despercebido. Ou mesmo a pessoa vai receber ali, depois de uma sessão de reiki, ela fica com raiva, parece que ela piorou ao invés de melhorar, mas não se preocupe, isso faz parte do tratamento, inclusive. Então, como é que o reiki pode te ajudar depois de todas essas informações que eu estou te trazendo aqui? O reiki tem a possibilidade
de auxiliar na prevenção de doenças, na manutenção da saúde e mesmo na recuperação do nosso processo de saúde e bem-estar plenos. É possível que ele seja complemento aí de inúmeros tratamentos. Para isso, você precisa procurar uma pessoa terapeuta que seja qualificada para te ajudar no processo. E é muito importante frisar que o reiki, como ele se popularizou muito por conta dos seus efeitos imediatos de relaxamento, bem-estar, influência no sono de qualidade, muitas pessoas não usam ele como um tratamento. E aí existe uma diferença. A pessoa que faz um tratamento com frequência, com constância da terapia reiki, ela vai colher efeitos aí a longo prazo. No Japão, dizem que há um tratamento de 4 meses intensivo que a pessoa faz e ela recebe a terapia Reiki, pode ser diariamente, semanalmente, e isso tem efeitos benéficos muito frutíferos. Eu indico esse tratamento também, mas é possível fazer menos sessões do que esses 4 meses. Por que 4 meses? Porque é o período aí de renovação das hemácias no nosso sangue. Então, ele abarcaria mais ou menos esse período de 120 dias para que a pessoa possa perceber. Porque, como eu disse, muitas vezes recebemos o reiki e não conseguimos perceber os seus efeitos, porque eles são sutis, e também porque não temos aquela, aquele hábito de nos observarmos, de nos compreendermos. Mas aqui é muito legal a gente entender como o reiki ele vai entrar no nosso processo de educação emocional. E nos meus serviços e atendimentos, eu trago a importância de a gente ter o reiki e a educação emocional como aliados para que a pessoa possa se trabalhar, se perceber e reconhecer os seus padrões emocionais e mentais, principalmente, que são grandes causadores de desequilíbrio em nossa vida, afetando o nosso bem-estar e mesmo a nossa saúde. Então, a gente trabalha aí com essa junção. E o reiki vai atuar aí como base para equilibrar a energia da pessoa, enquanto ela se trabalha. E por isso eu criei o clube Se Estudar com Emoção, que é um clube de assinatura mensal que possui 3 níveis, onde nos 3 níveis a pessoa vai receber o reiki aí semanalmente para perceber os seus efeitos a longo prazo. E esse clube, ele tem também o objetivo de trabalhar com valores acessíveis, porque essas terapias energéticas, holísticas, complementares, integrativas, muitas vezes não estão ao acesso da população. Mas como sabemos que o Reiki pode ser enviado à distância, é possível que a gente consiga aí alinhar esse processo dentro de um contexto maior de apoio em comunidade, justamente porque se trata de um clube, e de trabalhar e difundir a educação emocional para que possamos trabalhar nossa inteligência emocional e compreender que as emoções podem sim ser um fator de proteção para transtornos e problemas de saúde mental. Se você se interessou pela terapia Reiki, você pode baixar o meu e-book gratuito, onde eu aprofundo toda a explicação que trouxe aqui. E também conhecer o clube Se Estudar com Emoção, para que você receba reiki semanalmente e perceba e olhe para que as mudanças que você pode receber com o reiki estejam aí na sua vida de forma consciente. Comenta aqui comigo se você já recebeu ou não a terapia Reiki, se você tem interesse. Gratidão por ter ficado aqui comigo e até mais.